Fala aí, meu povo, boa noite pra vocês, hein? Quando o Xabi Alonso chegou no Real Madrid, eu fiz um vídeo aqui pra vocês falando e questionando o que viria primeiro. Se seria o esquema ou se seriam os jogadores. Seria o esquema do Xabi Alonso 3-4-2-1, que deu muito certo na primeira temporada dele, né? Ele chegou no meio de uma temporada, mas na primeira temporada que ele começou no Bayer Leverkusen, ou viria primeiro os jogadores do Real Madrid, né? Que estão acostumados a jogar num outro esquema, estão acostumados a jogar num 4-4-2, um 4-3-3, enfim, um esquema mais consolidado. No Real Madrid são jogadores muito mais acostumados durante a sua carreira a jogarem num esquema diferente do que o Xabi Alonso fazia no time alemão. Acontece que pelo segundo jogo consecutivo, o técnico repete a escalação e acho que a gente viu agora contra a Juventus muito mais mecanismos, apesar de ter sido um 3-0 contra o Salzburg e 1-0 contra a Juventus e sofrendo no primeiro tempo, muito mais mecanismos parecidos com o time do Bayer Leverkusen que o Xabi Alonso fez virar de Neverkusen, que nunca conseguia, né, porque era um clube sem títulos, para o Neverlusen, para o time que nunca perdia, ganhou uma Bundesliga sem perder nenhum jogo, ganhou a Copa da Alemanha, foi perder só na final da Europa League. Então hoje eu vou mostrar aqui para vocês como que é esse novo Real Madrid, como que esse time está se desenhando, algumas mudanças de função e também de algumas mudanças de padrão, por exemplo, de onde que a bola fica, onde que o Real Madrid pressiona o adversário, enfim, como que o Real Madrid está atacando e está se defendendo também, normalmente está se defendendo com a bola no pé, contra os seus adversários. Então vou mostrar tudo isso para vocês aqui. Mas antes eu queria falar um pouco mais dessa Copa do Mundo de clubes e falar que o Flamengo não pode mais ganhar a competição, foi eliminado para o Bayern de Munique, mas você que está assistindo isso daqui e é flamenguista e é rubro-negro, e muitos flamenguistas chegaram aqui nos últimos dias e nas últimas semanas, tem uma dica para vocês. A OKX, que é uma das maiores exchanges do mundo, exchanges são aqueles sites que negociam as criptomoedas, lançou uma competição exclusiva com o fan token Cifrão Mengo, que é o nome da moeda do Flamengo, né? Que é o nome da criptomoeda oficial do Flamengo. As experiências que você pode ganhar são muito legais porque não é algo que você pode comprar com dinheiro, é algo que você tem que participar e ganhar, e são experiências realmente muito boas, tá? Do primeiro ao 30º lugar tem recompensa. O primeiro lugar, quem negociar mais das Mengos, vai ganhar tour no Museu do Flamengo, final de semana VIP com tudo pago, viagem, hospedagens incluídas para você e para um acompanhante, camisa oficial assinada pelo elenco do Flamengo, jogo no Maracanã dentro de um camarote. O segundo lugar tem um Match Day Experience também com acompanhante. Terceiro e quarto lugar, camisa autografada de 2022. E se você entrar lá no site da OKX, você vai ver até o 30º lugar todas as experiências que você pode ganhar nessa promoção. Na descrição do vídeo que eu estou deixando aqui tem link para você participar e para você entender melhor o que é o Mengo, o que é a OKX. Isso, gente, é uma campanha oficial, tá? Da OKX com o Flamengo, não tem nada de que vocês possam achar esquisito. É oficial do clube, é uma forma de vocês participarem do dia a dia do clube de vocês ajudarem o clube, de vocês terem ótimas recompensas em troca. Para participar, é fazer a conta e o login na OKX, se inscrever na competição, negociar suas Mengo, e aí quem for negociando mais vai ficando mais bem ranqueado para conseguir essas recompensas aqui do primeiro ao 30º lugar. Deixando de lado agora o Flamengo para voltar para o Real Madrid e Juventus, eu quero mostrar para vocês aqui no campinho magnético algumas coisas e fazer alguns comentários sobre os posicionamentos dos jogadores. Eu acho que eu vou ter que hoje sim fazer uma revolução aqui na sala de casa, porque hoje eu estou fazendo esse vídeo noturno e normalmente os vídeos que tem isso aqui não são noturnos. Então tem uma luz aqui que eu não sei se eu vou apagar ela ou não. E a gente vai descobrir isso agora juntos aqui, deixa eu ver. Não precisa apagar não, né? Acho que tá ok aqui. Bom, o branco é o Real Madrid, o preto é a Juventus, assim eles estiveram vestidinhos no jogo que a gente teve nessa terça-feira. E aqui está o Real Madrid no 3-4-2-1. A Juventus também jogou no 3-4-2-1, aqui ela está defendendo com 5 simplesmente porque eu estou fazendo o Real Madrid atacando. De escalação, o Arnold como ala pela direita, o Fran Garcia como ala pela esquerda. No primeiro tempo, o Rudiger era o zagueiro pela direita, o Tchouaméni o zagueiro central e o Hausen o zagueiro pela esquerda. O Arda Güler, que eu vou elogiar bastante aqui hoje, vocês já se preparem, como um volante pela esquerda, o Fede Valverde como volante pela direita, o Bellingham como meia pela direita, o Gonçalo Garcia como centroavante e o Vinícius como atacante pela esquerda.
esses dois aqui um pouquinho mais por dentro, num 3-4-2-1 do Real Madrid. Eu vou começar pelas alas, que o Fran Garcia tem muito mais participação nesse jogo contra a Juventus, e também tinha sido assim contra o Salzburg, do que o Arnold. Tem a ver com que o Real Madrid ataque mais pelo lado esquerdo por conta do Vinícius. Pelo lado direito, o Bellingham, acho que ele não quer muito, ele não está muito confortável, ele não é muito natural nessa posição aqui pela direita. Então o Bellingham tende a vir muito por aqui, e o Gonçalo trocar de posição com ele, e o Bellingham ficar flutuando um pouco mais por aqui, na faixa central, e o Gonçalo ocupar, para não ocupar o mesmo espaço do Bellingham, ocupar mais esse espaço aqui do lado do campo. Os caras nem estão numerados, mas eu tenho toque, eu tenho que voltar o Bellingham para cá. Então o Fran Garcia eu acho que está tendo boa participação ofensiva nesse início de temporada, nesses dois jogos, mais do que o Arnold, que ainda está bastante tímido. Vini Júnior, acho que ainda está recebendo muita bola de costas, está recebendo aqui porque ele recebe muito por dentro, e aqui é muito difícil dele girar, então o Vini está tendo um jogo um pouco mais truncado. No segundo tempo, acho que ele abriu mais e recebeu mais bolas do jeito que ele gosta, para colocar na frente e para correr. Ainda teve dificuldade de levar melhor num contra um, início de temporada, teve um ótimo corte do Locatelli num contra-ataque contra o Vini. Mas esse posicionamento dele mais por dentro faz com que ele receba a bola numa posição que ainda é incômoda para ele. Acho que é algo ainda a ser trabalhado. Aqui a gente está falando de um esboço de time, o Real Madrid me parece claramente em pré-temporada, testes, repetição, treino, e assim ainda vai avançando até as quartas de final dessa Copa do Mundo de Clubes, e eu acho que é algo para se ajustar é como o Vinícius recebe a bola. Normalmente não é aqui no volante, né? É uma posição que é mais perto do zagueiro, que ele recebe a bola mais de costas, e ele é muito menos perigoso. Dos dois meio-campistas construtores, o Arda Güler é o jogador que está dando tempo ao Real Madrid. É ele que decide se vai jogar pela esquerda, pela direita, é ele que tem feito boa parte da saída de bola, muita bola longa invertendo, quando o adversário está mais posicionado por aqui, vai sobrar um espaço por aqui, e ele é quem inverte essa bola de um lado para o outro. Tem ótimo pé o Arda Güler, em alguns momentos caiu também numa área mais ofensiva, deu um chapéu maravilhoso em cima do Cambiasso no primeiro tempo. É um jogador em franca evolução, é muito bom jogador o Arda Güler, e aí o Xabi Alonso está aparentemente fazendo um teste e está provando se o Arda Güler pode ser um Xhaka, né? Que era esse meio-campista construtor do Bayer Leverkusen, que cá entre nós, com todas as aspas, em todas as proporções. Vou até fazer uma aspinha aqui, ó. Tem uma aspinha aqui. É o que o próprio Xabi Alonso fazia. Um meio-campista construtor de bola longa e de leitura de jogo. Talvez seja esse cara, o Arda Güler no Real Madrid. Fede Valverde. Nesse esquema que o Real Madrid fica muito mais com a bola, e daqui a pouco eu vou mostrar isso, no campo de ataque, que não quer tanto um jogo de transições toda hora, até se precisar e se der campo para o Real Madrid, ele é capaz de fazer. E todo mundo quer, né, que o adversário venha para cá para que você tenha campo para jogar, mas muitas vezes o Real Madrid vai pegar o adversário mais fechado. O Fede Valverde deixa de ser o jogador daquelas galopadas e aquelas arrancadas pelo poderio físico que ele tem, para ser um cara mais de jogo posicional, de ficar na posição dele e de perceber movimentos que outros fazem para muitas vezes atacar espaço e ver por onde que ele vai chegar. Algumas vezes, acho que especialmente no segundo tempo ele fez isso. No primeiro tempo, com a movimentação que teve um espaço de chute de fora da área já no finalzinho que obrigou o Di Gregório a fazer uma grande defesa, mas perde um pouco da característica dele. Pode ser que ele ganhe outras coisas, é também um volante bem capacitado tecnicamente, mas perde a característica de força e de velocidade dele de chegar à frente. Dos zagueiros, o que a gente vê é que o Tchouaméni começa como um zagueiro central, no segundo tempo ele até foi jogar na direita e ficou o Rudiger como zagueiro central, mas o Tchouaméni, quando o Real Madrid tem a bola e está empurrando o adversário para trás, ele deixa de ser zagueiro e se transforma no meio campista mais, e aí o Arda Güler, muitas vezes, quando o Real Madrid já está lá na frente, dá um passinho na frente para jogar com mais passes combinados, ficando Tchouaméni e Valverde como os dois volantes, ou sobe o Valverde, o Tchouaméni fica, e o Arda Güler também participa mais da criação por aqui, mas é uma variante que eu nem vi o Leverkusen fazer isso tanto, de juntar um zagueiro aos meio-campistas para trabalhar mais. O que o Leverkusen fazia muitas vezes, quando o adversário estava todo lá atrás já fechadinho, vou fechar a Juventus toda aqui para o Real Madrid atacar, o que muitas vezes fazia o Leverkusen quando estava atacando assim, né? Frimpong por um lado, Grimaldo pelo outro, aqui o Boniface, Florian Wirtz e Hoffmann aqui por dentro, aqui Palacios e
Ezequiel Palacio e Xhaka, o que fazia muitas vezes é que aqui era o Jonathan Tah normalmente, o Tapsoba ou o Koscielny na primeira temporada, que eles iam atacar quase como laterais para que Frimpong e Grimaldo virassem pontas. Então, o que ele fazia com os zagueiros, o Xabi Alonso, é que os zagueiros de lado virassem laterais. E no Real Madrid o que ele está fazendo é que o zagueiro central vira um meio-campista a mais para o Real Madrid pressionar o adversário e ter superioridade numérica no meio-campo. É um esboço, eu gosto da intenção, ainda tem muita coisa para acontecer nesse Real Madrid jogando desse jeito. Vou voltar os jogadores para a posição simplesmente por toque de deixar tudo organizadinho. As dificuldades que o Real Madrid teve, acho que foram no primeiro tempo, porque o Real Madrid quer pressionar em cima e a Juventus com Cambiasso e com o Yildiz e com o Thuram também saíram muito bem da pressão do Real Madrid no primeiro tempo. O Kolo Muani, de novo, teve um cara a cara, né? Incrível como na hora que ele perdeu o gol cara a cara que ele teve com o Courtois, eu lembro do cara a cara mais famoso do Kolo Muani na final da Copa do Mundo que ele também perdeu. Mas no primeiro tempo a Juventus conseguiu sair muitas vezes de contra-ataques para jogar contra o Real Madrid, para aproveitar uma pressão que o Real Madrid quer fazer em cima que ele não fazia na temporada passada. Isso demora mesmo para encaixar, treino, repetição, ritmo e físico também. É preciso de muito físico e muito ritmo para marcar o adversário aqui em cima. E a Juventus, algumas vezes no primeiro tempo, no segundo não, ela conseguiu sair com muito perigo para jogar contra o Courtois. Se o Real Madrid vai pressionar lá na frente, se ele vai tentar recuperar rapidamente a bola e se ele vai estar aqui, é muito importante a leitura do Courtois. Ele literalmente chuta o Rudiger uma jogada no segundo tempo, e o Real Madrid também vai ter que ajustar que o seu goleiro jogue mais fora da área do que ele está acostumado. Não é muito a característica do Courtois, ele é ótimo em todo o resto, e vamos ver se ele também vai se tornar ótimo nisso daqui. Mas é um time já muito diferente da temporada passada. Quer marcar muito mais na frente, quer ficar muito mais com a bola, o posicionamento é diferente, as funções são diferentes, a função do Vini é diferente, a função do Bellingham é diferente, do Arnold é diferente do que ele fazia, do Fran Garcia também, do Arda Güler, que era um jogador mais por aqui, ele está jogando aqui, do Fede Valverde, que corre muito menos, percorre muito menos distâncias e trabalha muito mais com a bola no pé. É um novo Real Madrid, é tudo diferente em relação ao time das últimas temporadas. E ainda está entrando o Mbappé, ainda tem que ver qual vai ser a situação do Rodrigo, ainda tem que ver quando é que chega a Camavinga, quando voltarem os zagueiros, quando voltar Militão, quando voltar Carvajal, enfim. Pode ser que chegue Álvaro Carreras e que seja um ala ainda melhor do que o Fran Garcia se mostrou até aqui. Ainda é um time que pode mudar bastante, a gente está falando de um esboço de time, para mim é bem pré-temporadístico o que faz o Real Madrid, mas eu acho que já é bastante bom. Acho que já tem cara, pelo menos. Outra coisa que vai ser, se por enquanto já vai ser competitivo, ou se de agora já vai ser competitivo ou não, mas eu acho que de início o Xabi Alonso já se fez entender para os seus jogadores e esse Real Madrid já tem uma cara diferente do que ele tinha nas temporadas passadas. Vou mostrar para vocês aqui alguma coisa que mudou de agora para as últimas temporadas. Posicionamento médio do Real Madrid. Eu não sei se o airdrop mandou para cá e eu vou ter isso no tablet ou não, deixa eu ver. Mandou. Posicionamento médio do Real Madrid em La Liga. Vocês estão vendo aí embaixo, tem a marca d'água do WhoScored, é a fonte de onde eu peguei isso. 26% do tempo do último campeonato espanhol a bola ficava no terço de defesa do Real Madrid, 42% no meio do campo e 32% no ataque do Real Madrid. Contra a Juventus, a gente viu 38% no terço do terço de ataque do Real Madrid, 45% no meio campo e só 18% na defesa. O Real Madrid joga quase 10% menos do tempo na defesa e passa boa parte disso para o ataque. Ou seja, é um time que deixa de fazer transições lá e cá para jogar quase sempre com o campo numa descida e uma subida para o adversário, pressionando o adversário no seu campo. Mapa de calor do Real Madrid contra a Juve. Olha como o Real Madrid está boa parte do tempo, quase o tempo inteiro, posicionado na faixa central, puxando mais pela esquerda, lado do Vinícius Júnior, lado da direita tinha menos apoio, menos gente para atacar por ali, e a Juventus basicamente vermelhinha só dentro da sua grande área, porque não conseguiu atacar o Real Madrid, não conseguiu sair, basicamente transições no primeiro tempo e só isso, no segundo tempo nem isso conseguiu. Então é o Real Madrid dominador, controlador, o Real Madrid agora dá as cartas do jogo, se precisar jogar de contra-ataque, de transições, pela característica dos seus jogadores, pela força física e a velocidade que eles têm, o Real Madrid também pode fazer isso, mas é um time que vai querer nessa temporada, muitas vezes, ao invés de correr, pisar na bola, calma, tempo, organizar os ataques, se posicionar lá na frente
e a partir daí jogar. A pergunta do início do vídeo e que eu fazia, jogadores ou esquema, eu acho que o Xabi Alonso quer o esquema e a partir daí ele vai transformar os jogadores. Tem muita gente para transformar, tem muita gente para modificar que não está acostumada a fazer isso. É um grande desafio e para isso o Real Madrid contratou um grande técnico. Deu certo até aqui, chega já às quartas de final dessa Copa do Mundo de Clubes e vamos ver até onde mais que vai chegar o Real Madrid. Agora, mas me parece que é um time preocupado sim em disputar esse torneio, mas também muito preocupado em ir dando cara, fazendo testes e tirando conclusões para o que vai ter de temporada, que na sensação que eu tenho vai ser muito mais importante para o Real Madrid do que esse campeonato dos Estados Unidos. É isso, minha gente. A minha análise do novo Real Madrid e da vitória sobre a Juventus por 1-0. Um beijinho para vocês, juízo, deixa o likezinho e se inscreve aqui, que eu agradeço. Valeu, gente. Tchau, tchau.